tem como a gente esconder que há uma frustração por parte da direita. E não pense que o pessoal da esquerda não foi pego de surpresa, porque nem o mais otimista esquerdista contava com os números que a gente vai ver agora. Até mesmo... E a partir de agora, o que você pode esperar? Eu destaco 2 pontos aqui que você tem que prestar atenção para decidir as eleições na Argentina. Primeiro, os isentões. E segundo, a armadilha chamada Patrícia Bullrich. A esquerda venceu a primeira batalha na Argentina. Surpreendentemente, mesmo com o país quebrado, na lona, os argentinos insistem em escolher a esquerda. Contra a expectativa de qualquer pessoa de bom senso, o candidato Sérgio Massa, que é o representante da esquerda, venceu esse domingo, ontem, a primeira fase das eleições presidenciais. Vale ressaltar que esse candidato é o atual ministro da Economia, ou seja, ele é o cara responsável pela destruição completa da economia e da moeda argentina e impressionantemente conquistou o coração e as mentes dos argentinos. Já o Javier Milei, que foi o cara que trouxe novamente um fio de esperança para a direita argentina, ficou em segundo lugar. Mas não tem nada acabado. Ambos vão se enfrentar no dia 19 de novembro para a disputa do segundo turno. Agora, os resultados da primeira batalha, que foi ontem, são impossíveis da gente varrer para debaixo do tapete. A frustração fica do lado do Milei, que esperava uma vitória que o deixasse nas portas da Casa Rosada, que é onde fica a presidência na Argentina. O milagre foi de Sérgio Massa, que como ministro da Economia ofereceu dados aterrorizantes, inflação de 140%, 40% da população vive na pobreza e Banco Central com reservas em vermelho. Não tem como a gente esconder que há uma frustração por parte da direita. E não pense que o pessoal da esquerda não foi pego de surpresa, porque nem o mais otimista esquerdista contava com os números que a gente vai ver agora. Até mesmo porque 2 meses atrás, em agosto, os resultados das primárias na Argentina foram uma avalanche de direita. Na Argentina, diferentemente do Brasil, antes do primeiro turno, nós temos as eleições primárias. Vou explicar para você com um exemplo teórico como seria se tivesse eleições primárias no Brasil, só para você compreender como é na Argentina. Imagine que nós temos uma coligação onde os candidatos desta mesma coligação são o Bolsonaro, o Tarcísio e o Zema. Você, eleitor de direita, antes de escolher quem você vai votar no primeiro turno, você teria que passar como se fosse uma prévia para, entre esses 3 candidatos do nosso caso hipotético, apenas um disputar o primeiro turno. Então, em agosto, nós tivemos exatamente as primárias. Aquilo que eu te expliquei acontece na prática na Argentina. Então, você tinha a Bullrich e o Larreta disputando qual desses 2 seria o candidato desta coligação em amarelo. O mesmo vale para o Sérgio Massa. O único que não teve uma disputa interna foi o Javier Milei, porque ele era o único candidato dentro da sua própria coligação. Então, quando você individualiza os votos das primárias, o Javier Milei havia sido a surpresa das eleições, ganhando mais de 30% dos votos. E o Sérgio Massa, ele ficou bem atrás do Javier Milei, veja a diferença aqui, ó, com 21%. Aqui estão os resultados atualizados das eleições argentinas para 2023 e em primeiro lugar, Sérgio Massa ficou com 36,6% dos votos, enquanto que o Javier Milei, 29%, quase 30%. A diferença de votos do Javier Milei para o Sérgio Massa foi de mais de 1.700.000 votos. E aqui eu vou até mostrar para você o mapa da Argentina, como que estava pintado em agosto e como que ele ficou pintado ontem. Isso que você está vendo na sua tela são as províncias na Argentina, que como se fossem os estados no Brasil. O roxo é Libertad Avanza, que é do Javier Milei. Em amarelo, Juntos por el Cambio, que é da Patrícia Bullrich, e Unión por la Patria, por sua vez, o azul clarinho. Olha a diferença agora para o mapa de ontem. Perceba que o azul do Sérgio Massa, ele foi reconquistando várias e várias províncias. Aqui à sua direita são
são os departamentos, que é como se você fragmentasse as províncias. E a partir de agora, o que você pode esperar? Eu destaco 2 pontos aqui que você tem que prestar atenção para decidir as eleições na Argentina. Primeiro, os isentões. E segundo, a armadilha chamada Patrícia Bullrich. Vamos começar falando com aquelas pessoas que se abstiveram de sair de suas casas para votar. A população da Argentina é mais ou menos 46 milhões de pessoas. Argentinos que podem votar, quase 36 milhões. Agora, aqueles que efetivamente saíram de suas casas para votar, 27 milhões. Ou seja, nós tivemos quase 9 milhões de argentinos que não foram votar. Importante ressaltar que na Argentina, assim como no Brasil, é obrigatório voto. O número de pessoas que não foram votar, ele é tão relevante que ele é superior à quantidade de votos que teve o Javier Milei e também a quantidade de votos da Patrícia Bullrich. Então, o primeiro ponto, que é a questão das pessoas que se isentaram de colocar o seu voto na urna, seja lá por qual motivo for, eles podem, no segundo turno, escolher um candidato. O que esse pessoal que está destacado em amarelo vai fazer no segundo turno? Escolher o Sérgio Massa? Escolher o Javier Milei? Ou ficar de fora? Somado a isso, temos o segundo ponto, que é a armadilha chamada Patrícia Bullrich. Por que eu digo armadilha? Porque quando a gente separa os candidatos do primeiro turno por esquerda e direita, você tem este cenário que eu estou mostrando na tela. Sérgio Massa, Juan Schiaretti e Miriam Bregman são de esquerda. E nós temos aqui Javier Milei junto com a Patrícia Bullrich de direita. Então, quando você soma todos os votos da esquerda e todos os votos da direita, você chega a este cenário. Direita, 14,1 milhões de votos, esquerda, 12,1 milhões de votos, e não votaram, brancos e nulos, 9,5, que a gente já conversou da importância deles aqui. Só que aonde que está o pulo do gato? Dentro desses votos aqui da direita, especificamente falando dos eleitores da Patrícia Bullrich. Por que isso é uma armadilha? Porque quando a gente vai para o cenário da esquerda, eu aposto aqui com você que a absoluta maioria, sem dúvida alguma, dos eleitores do Juan Schiaretti e da Miriam Bregman vão transferir os seus votos para o Sérgio Massa, que é o representante da esquerda. O caso da Patrícia Bullrich, ele merece um pouco mais de atenção. Veja, ela é muito importante no somatório total de votos para a direita. Só que dentro da coligação da Patrícia Bullrich não temos unanimidade de apoio ao Javier Milei. Uma derrotada Patrícia Bullrich rechaça apoiar o peronismo. Nunca vamos ser cúmplices do populismo na Argentina. Tá aí escrachado na cara que a Bullrich não vai apoiar o Sérgio Massa. Patrícia Bullrich reconhece a sua derrota e evita expressar o apoio para o Milei no segundo turno. Esquerda não apoia de jeito nenhum. E o Milei você vai apoiar? Veja bem, não sei. Só que dentro dessa coligação da Bullrich, os próprios caras importantes lá dentro já estão dando a letra. O Macri falou no sábado, não tem nenhuma possibilidade de que eu participe em um eventual governo de Javier Milei. O Macri é da mesma coligação da Bullrich. Eles, inclusive, faziam campanhas juntos. A coligação da Bullrich discute se vai apoiar o Sérgio Massa, que é da esquerda. Os velhos querem o voto em branco e os jovens Sérgio Massa. Então você perceba que dentro da coligação da Bullrich está completamente dividido e fragmentado. Tem uns que falando eu lavo as mãos, outros talvez vão por Milei e outros sem dúvida alguma vão apoiar o Sérgio Massa, como você está vendo diante dos seus próprios olhos. Tem muita água para rolar ainda embaixo dessa ponte, mas eu confesso para você que eu ainda não consigo acreditar como a população argentina escolheu, em sua grande maioria, mais uma vez, um candidato de esquerda, sendo que este cidadão é responsável pela economia argentina. E olhe como está a economia dos hermanos. Como os próprios argentinos dizem no seu ditado popular, onde termina o bom senso, onde termina a lógica, onde termina a razão, começa a Argentina.